Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto antigo que é pura intriga e drama. Um texto pouco conhecido chamado A Ascensão de Isaías. Pensa numa história de conspiração celestial, de uma profecia e do preço altíssimo que se paga por uma visão que, digamos assim, o mundo ainda não estava pronto para ouvir. Vamos começar? Para a gente já entrar no clima, vamos direto ao ponto principal. E se um profeta fosse condenado à morte? Não por alguma heresia contra o passado, mas por revelar um vislumbre chocante do futuro. É exatamente essa a premissa de alta tensão que move a nossa história de hoje. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte: a gente vai passar pela profecia terrível de um pai, testemunhar um reinado de pura maldade, depois viajar pelos céus, descobrir o grande segredo do filho, assistir à batalha final do profeta e, no fim, a gente vai entender por que essa história tão antiga ainda tem tanto a dizer. Bom, nossa história começa na corte de um rei muito justo, o rei Ezequias de Judá. Ele era um homem de fé, sabe? Super dedicado a manter a retidão no reino dele. Só que tem uma sombra gigantesca pairando sobre o seu legado, o seu próprio filho. Olha só o contraste. De um lado temos o rei Ezequias, um governante que segue a Deus. Do outro, seu único filho, Manassés, sobre quem o profeta Isaías faz uma previsão bem sombria. Ele não vai apenas se desviar do caminho, não. Ele vai se tornar um seguidor de Belial, que é um nome para o príncipe deste mundo, Satanás, e vai basicamente destruir tudo de bom que o pai dele construiu. E aí Isaías revela a profecia mais chocante de todas diretamente para o rei. Ele prevê o seu próprio martírio e de uma forma brutal. E não nas mãos de um inimigo qualquer, mas nas mãos do filho do rei, Manassés. A profecia é terrivelmente específica. Ele será cerrado ao meio. A reação do rei Ezequias é de pura devastação. O texto diz que ele chora amargamente, rasga as próprias roupas, joga a terra na cabeça. Imagina o desespero. Ele está completamente impotente, sabendo que seu próprio filho vai trazer tanta escuridão e cometer um ato tão horrível contra o homem de Deus. E como era de se esperar, depois que Ezequias morre, a profecia começa a se realizar. Manassés sobe ao trono e aquela escuridão que Isaías previu, ela finalmente desce sobre o reino. O reinado de Manassés é uma inversão completa do reinado do pai. Ele abandona Deus, passa a servir a Satanás e deixa a feitiçaria, a magia e todo tipo de adivinhação florescerem. E o mais importante, ele começa uma perseguição brutal contra os justos, preparando todo o cenário para o confronto final com Isaías. É nesse ponto que o antagonista da história entra em cena. Um falso profeta chamado Belshira. Ele vê ali uma oportunidade de ganhar poder e se junta com Manassés. Ele começa a acusar Isaías de traição, de profetizar a destruição de Jerusalém e de blasfêmia, por afirmar que tinha visto Deus, algo que, segundo a lei de Moisés, era impossível. Mas, enquanto toda essa trama mortal está acontecendo aqui na Terra, a mente de Isaías é levada para outro lugar. Ele tem uma visão cósmica, uma verdadeira jornada através dos céus, que é o coração de todo esse texto. Isaías é guiado para cima, nível por nível. Ele passa pelo firmamento, um lugar de guerra espiritual. Em cada um dos primeiros 5 céus, ele vê tronos e anjos cantando, e a glória só aumenta a cada subida. No 6º céu, a coisa muda. Já não há mais divisão, só luz e um louvor unificado. E, finalmente, ele chega ao 7º céu, o topo, o ápice da existência. Um lugar de luz indescritível, onde os espíritos dos justos moram. E aqui, no 7º céu, que Isaías descobre um segredo. Uma visão do plano divino que explica tudo o que está por vir e que sela o seu destino aqui na Terra. Ele ouve a grande glória, que seria Deus Pai, dá uma ordem ao seu filho, a quem o texto chama de O Amado. A ordem é para descer por todos os céus, disfarçado, assumindo a forma dos anjos de cada nível. Objetivo? Que ninguém, nem mesmo os poderes celestiais, saiba a sua verdadeira identidade ou a sua missão. O que Isaías vê em seguida é simplesmente impressionante. Uma prévia com detalhes incríveis da vida de Cristo. Ele vê que o amado vai nascer como um homem, vai ser perseguido, crucificado, sepultado, vai ressuscitar no 3º dia e que seus 12 discípulos vão levar seus ensinamentos para o mundo todo antes que ele finalmente retorne ao 7º céu. E isso nos traz de volta ao conflito aqui na Terra. O texto deixa muito claro. É por causa dessa visão, dessa revelação do plano de Deus para derrotar as forças do mal, que Belial, agindo através de Manassés e Beltira, fica tão furioso com Isaías.
O profeta agora sabia demais. Com a visão completa, a mente de Isaías volta para o seu corpo, bem a tempo do confronto final. Ele agora precisa encarar o preço por ter recebido um conhecimento que era proibido. Enquanto os executores se preparam, Belshira oferece uma última chance. Ele zomba de Isaías dizendo para ele simplesmente negar tudo, para dizer que a sua visão era mentira e que os caminhos perversos de Manassés eram na verdade bons. A resposta de Isaías é de total desafio. Ele não volta atrás. Pelo contrário, ele usa suas últimas palavras para amaldiçoar Belshira e tudo o que ele representa, dizendo que a única coisa que podiam tirar dele era a pele do seu corpo. E então, a terrível profecia se cumpre. O texto narra de forma direta até brutal. Eles o serram ao meio com uma serra de madeira. E durante tudo isso dizem que Isaías não chorou, mas continuou falando com o Espírito Santo até o seu último suspiro. É um final chocante, sem dúvida. Mas por que essa história, que ficou em grande parte esquecida, é tão importante? O que o legado dela nos diz? A ascensão de Isaías nos dá uma janela fascinante para o pensamento religioso daquela época. Ela nos apresenta uma cosmologia complexa de 7 céus, uma teologia sobre Cristo que é surpreendentemente desenvolvida para a época, anterior a muitos textos do Novo Testamento, e serve como uma ponte crucial entre as tradições proféticas judaicas e a narrativa cristã que estava surgindo. É uma obra-prima da literatura apocalíptica. E isso nos deixa com uma pergunta final. A ascensão de Isaías é só um conto esquecido sobre martírio ou é algo mais? Será que poderia ser uma chave, uma peça perdida do quebra-cabeça que nos ajuda a entender como as crenças sobre o céu, o inferno e o Messias evoluíram com o tempo? A resposta talvez esteja na própria ousadia da visão que ele teve.